Saindo da Cinelândia e entrando ali pela Lapa, a gente se depara com a Fundição Progresso. E a história da Fundição Progresso, né, tirando o período em que foi uma fábrica de fogões, ela é marcada pela resistência. E por que eu estou falando isso? A existência da fundição, como a gente conhece hoje, né, uma casa de espetáculos, tem diversos shows, ela trabalha muito com a questão da arte e educação, então a gente vai ter diversos cursos ali, a gente vai ter diversos eventos que são a cara exatamente do Rio de Janeiro e do que é ser carioca, como por exemplo o concurso de marchinhas, acontece na fundição, mas ela é marcada pela resistência justamente porque depois da decadência dessa fábrica de fogões, né, e do encerramento das suas atividades, o local ficou abandonado durante muito tempo. Então esse abandono, ele trouxe em volta dele uma galera bastante importante do teatro, que é justamente a companhia teatral Asdrubal Trouxe Trombone. E essa galera, junto com os frequentadores do Circo Voador, tiveram essa iniciativa de que vamos preservar esse espaço, vamos colocar ele para uso. Então, reconhecendo aí tanto a localidade como um polo importante para a cultura, para os divertimentos e para o que é ser carioca efetivamente, que é a Lapa, né, reconheceram a importância arquitetônica, a importância de preservação daquele espaço e sua utilização. Então, a fundição que a gente tem hoje, ela é justamente o fruto dessa resistência. E é interessante pensar que, assim como outros centros culturais que a gente está trazendo aqui, a fundição também ela não está só ligada ao teatro. A gente tem uma importância dela bastante interessante que em relação aos shows, são os grandes eventos que a cidade recebe. A gente chama pavilhão do teatro de Anônimo, né? Que eram os pavilhões antigos que faziam um espetáculo que a gente se identificava, que era uma forma de espetáculo onde o artista e o público se misturavam, né? Então aqui a gente faz o nosso Noite de Parangolé, que é um espetáculo que justamente parte disso, se relacionando com uma relação bem direta com o público, né? E a gente está aqui na fundição desde os primórdios, desde que começou essa ocupação. Então esse espaço permite muito que a gente possa fazer a nossa arte dessa maneira, né? Numa relação bem próxima, bem direta, e onde muitas das vezes palco e plateia está muito misturado aqui dentro. Então eu acho que essa é a grande excelência do espaço, sabe? Eu acho que assim, ser artista no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro, já é um ato de resistência, eu fico achando, sabe? Se a gente não está fora, né, sei lá, de grandes televisões ou de outras, é resistir mesmo, porque não é fácil. Assim, a gente sempre fala que a gente tem essa grandeza que é esse espaço, porque permite com que a gente possa existir. Ter uma casa é fundamental para isso, para você criar as suas possibilidades de sonho, poder criar, se potencializar. Então isso aqui é uma riqueza, a gente sabe, né? Mas também não tem como ser diferente, a gente acha, né? O meu grupo é parte desse princípio, assim. A gente sabe que é meio que uma missão, sabe? É entender que eu não conseguiria fazer outra coisa, mas também não conseguiria, pelo que eu vejo no exercício do artista, como eu posso afetar as pessoas, né? Aqui mesmo, nesse espaço tão próximo, quando essa casa está lotada, sei lá, cabem 200 e poucas pessoas aqui, eu tenho o poder de dizer algo para essas 200 pessoas, sabe? Eu tenho o poder de afetar essas 200 pessoas que também vão multiplicar isso, o que eu penso e o que eu digo por aí. Então, isso é uma coisa fundamental, né? Isso é uma responsabilidade, né? Então, a gente precisa fazer dessa responsabilidade algo muito transformador. Não só para o espectador, mas para a gente também, né? Quando eu saio de cena, a sensação de também ter sido transformado é ímpar, assim. Então, já eu quero voltar logo, sabe, para esse lugar. Eu quero voltar aqui para a cena novamente, porque é uma coisa que retroalimenta a gente, né? Nessa mesma localidade, a gente tem ali uma das vanguardas do teatro, né, do teatro carioca principalmente, que é o Tá na Rua, criado pelo Amir Haddad. E a questão do Tá na Rua, como o próprio nome já sugere, é justamente esse novo local de atuação do teatro, não mais dentro das casas de espetáculos, mas sim efetivamente utilizando a rua. Quando nós fomos para a rua, nós nos destituímos de todas essas
adjetivações que o espetáculo na sala fechada pode ter. E levamos substantivamente uma coisa, o ator. Entende? Então, o elemento principal, o cenário do espetáculo do Tá na Rua é o ser humano. É o cidadão, a cidadania e o exercício da sua liberdade em praça pública. Um ser humano que é livre, que dança, canta, representa nos espaços abertos e tem sem discriminação de nenhuma espécie para toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer lugar. Tem uma possibilidade de revelar que é possível se viver numa cidade feliz se houver investimento para isso. Nós acreditamos nessa utopia. E há 40 anos que eu mantenho essa brecha aberta para mais gente entrar. A gente costuma dizer, onde houver uma brecha, mete uma cuia. E para manter aquilo aberto, quando o cara vai rachar lenha, ele mete o machado e o pau abre. E se ele tirar o machado, fecha outra vez. Então ele bota ali, aí ele mete uma cunha. Entende? Quando ele tira, aquilo não fecha outra vez. Daí ele mete outra, pá, outra cunha. Pá, na terceira, abre. Nós somos uma cunha metida, aberta aqui nessa possibilidade de uma outra cidade. Nós acreditamos nisso, eu sonho com o Rio de Janeiro dentro. Eu achava que se poderia haver políticas culturais que potencializasse demais essa vocação natural que a Lapa tem e vem fazendo. Eu odeio a ideia de palco na rua. Se eu quero palco, eu vou para o teatro. Entende? A rua não é um palco. E sempre que eu vejo um teatro na rua, que é como se estivesse no palco, eu não gosto, porque não é teatro de rua, é teatro na rua. Você está entendendo? Então eu não uso a expressão a rua é um palco. O envolvimento, a arquitetura, os passantes, o que acontece na rua, é um lugar lindo para um acontecimento, vamos dizer, de natureza teatral. E eu, o tempo todo, quando trabalhando na rua, eu fico tentando demonstrar que teatro não é um edifício. Teatro é uma forma de expressão. Mas ficou tão ligado ao edifício que as pessoas, quando falam teatro, pensam no prédio, em um edifício teatral e no que acontece lá dentro. E eu fiz justamente o contrário. Eu tirei lá de dentro o que eu acho que é teatro e faço fora na rua. E crio outro entorno para o meu espetáculo, né? Então, o próprio espetáculo produz as suas paredes, os seus limites, o seu teto, entende? O seu envolvimento. E produz também a sua plateia e a disposição da plateia de acordo com o acontecimento de rua. Você não pode levar a linguagem que você usa do teatro sala fechada, do extrato de classe média, da burguesia, para a rua. Mas não tem o menor sentido. A pessoa não fica um minuto olhando para você. Mesmo aquele que no teatro ficaria te assistindo, na rua ele não olha na tua cara. Ele vai ser conquistado por uma outra linguagem que seja comum a todos que estiverem ali naquela roda. E isso é uma coisa muito boa, maravilhosa, um ganho, uma conquista muito grande, você se destituir dos conteúdos ideológicos da sua linguagem. Esse corredor cultural aqui foi um investimento do governo Brizola e do Nilo Batista para recuperar a vida do centro do Rio de Janeiro, recuperar a Lapa. E fez isso mesmo. Eu me lembro da noite que a gente recebeu essa casa e ocupou, tudo escuro, a gente aqui, nós abrimos a janela aqui em cima, saiu uma luz daqui que furou a escuridão da Lapa. Entende? E abrimos lá embaixo uma porta, a luz também furou. E eu em cima do caixote, o Nilo Batista estava, e eu falando para eles, dizendo, olha, governador, essa luz que está saindo aqui, o senhor pode ter certeza que ela vai iluminar a cidade do Rio de Janeiro inteirinho. A luz que o senhor está acendendo na Lapa vai iluminar a cidade. E mais, vai iluminar para o Rio de Janeiro e vai iluminar para o Brasil e talvez para outros países, vai chamar atenção para esse ponto da cidade
tão importante que é a Lapa, e que foi o coração do Rio de Janeiro, e que estava decadente, massacrado e que precisava ser restaurado. Porque antes, o coração do Rio de Janeiro era a Lapa, não tinha Zona Sul. Você ficar na Zona Sul, ficar na praia é uma coisa, mas você vir para o centro de uma cidade histórica como o Rio de Janeiro, carregado de vida, de tradição, de memória. A Zona Sul não tem memória, nenhuma memória. Aqui são todas as memórias do mundo, as memórias do Brasil estavam concentradas aqui.